Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é o Alisson Luz, engenheiro agrônomo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Trato Agro. E o tema da nossa entrevista será: silício ganha protagonismo no manejo do solo e no fortalecimento das lavouras. Direto de Paris, Aparecida de Goiânia. Fala, meu amigo Alisson. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Divino. Bem, estamos aqui Prazer falar contigo. na Paris. Cara, eu passei por aí há poucos dias atrás, é lógico, eu passei na BR aí, né, na 153, é 153? Como é que chama 153, essa BR? isso. É, BR 153. Cara, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de indústrias, de empresas grandes que estão instaladas ali. Exatamente. A Aparecida de Goiânia deu um salto, né, cara? Aqui tem um polo empresarial, inclusive a gente fica próximo desse polo aqui. A gente está bem próximo mesmo a 153, né? Então, aqui essa parte aí de indústrias, ela realmente cresceu aqui em Aparecida, e acredito que seja exatamente pelo fluxo, né? A facilidade do fluxo de estar próxima à BR. Então, por isso que teve essa alavancada aí na questão da indústria. Em compensação, o anel viário tava aquela beleza de sempre. Passei lá, tô travado, cara. Eles até fizeram, né, uma nova ali extensão do anel viário, atravessando ele ali para debaixo da BR ali, porque ele terminava na BR, né, e aí fizeram a extensão. Mas assim, não teve muita mudança no trânsito, não. Nos horários mesmos assim de fluxo, realmente é bem cheio ali. E acontece bastante acidente ali, ó, próximo, né, a BR e a entrada ali do anel viário. Então isso aí já dá uma travada também. Meu amigo, fala um pouquinho pra gente da Trato Agro, fala um pouco do seu trabalho aí também. Vamos lá. Eu entrei na Trato, eu entrei como coordenador, na verdade eu entrei como consultor, né, de manejo de solos. Era para atender os produtores, né? A gente tem a carteira, e eu entrei como consultor, e no desenvolvimento aqui, né, ao decorrer do trabalho, eu cheguei à parte de coordenação, né, coordenação comercial, e dentre essa parte a gente não tinha um departamento específico para pesquisa. Então foi quando a gente sentou e decidiu, né, para colocar esse departamento em andamento, porque a maioria das nossas pesquisas, né, os testes em andamento, eles são em áreas de produtores, né, cedidas ou alocadas. Então a gente acompanhava, mas não tinha acesso total, né, a toda a parte de desenvolvimento. Então foi quando a gente teve essa iniciativa de criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento. E dentre onde hoje eu sou o coordenador do departamento, e a gente hoje trabalha com pesquisas próprias nossas mesmo, que a gente toma conta desde plantio a colheita, fase de desenvolvimento total, e ainda também continuamos na parte aí de produtores. A Trato hoje ela fica aqui, né, na região aqui das indústrias. A gente tá alocado dentro da Pedreira Araguaia. O nosso escritório é aqui. A jazida também, né, a extração é toda feita aqui, todo o processo da produção do remineralizador sai daqui da Pedreira Araguaia. Me conta uma coisa, o que é o silício do ponto de vista agronômico e por que ele passou a ser estudado com mais atenção nos últimos anos e parece que agora todo mundo está falando, é a bola da vez? Olha, o silício, na verdade, assim, ele é considerado, né, um elemento não essencial. Ele é utilizado ali como um elemento, né? Ele não tem muita importância na parte de desenvolvimento, mas devido a testes, estudos, né, campos de pesquisa, foi detectado que, se tratando de silício, ele dava ali uma resistência melhor para as plantas na parte ali tanto de ataque de pragas, doenças,
na questão de retenção de água, porque o silício ele está agregado aqui para nós, né, na rocha. Então a gente trabalha com insumo mineral e com isso, esse insumo ele faz com que tenha uma capacidade de tampar ali os poros do solo e faz com que segure ali mais umidade. Então, isso está ligado à sílica, né? A sílica do material, ele faz essa questão aí de tampar os poros do solo, fazer com que retenha mais água. E com isso, disponibiliza, né, mais umidade ali para as plantas, né, na fase ali, para ela não chegar a ter um estresse por conta disso. Realmente, hoje, no Brasil, está sendo bem desenvolvido aí estudos voltados para silício. Tem muitas empresas que estão agora fazendo extração do silício que vem ligado à rocha para fazer algum tipo aí de novo produto. Porque por se tratar de mineral, né, ele tem uma disponibilidade lenta ali dos nutrientes. E, então, assim, quando você trata essa parte aí voltada para outro tipo de produto, pode ser que melhore a eficiência. Então aí o pessoal está formulando aí adubos foliares, está utilizando em fertirrigação e aplicação em solo, né? Ali faz incorporação e faz essa aplicação. Então basicamente a atenção voltada, né, para o silício hoje é pensando na questão do custo-benefício mesmo. O cara que faz essa aplicação ali, ele vai ter, querendo ou não, uma diminuição ali dos custos, né, com defensivos ali para tratar uma praga ou uma doença que seja. Em algumas culturas, o silício ele auxilia também, se tratando aí de HFs, né, hortifrutis, ele auxilia também ali no tempo de prateleira, ele dá uma melhorada ali no tempo de prateleira. Então, essas culturas que têm um ciclo mais curto, hortaliças, né, um exemplo, ele faz com que ela dure mais ali até a fase de consumo. Vamos só aproveitar e dar uma ajustadinha aí na tela do seu computador, só porque ela deu uma mexida aí. Só mais um pouquinho, puxa a mão. Aí, pronto, deu uma mexida aí, a coisa deu uma desajustada. Bom, a ação do silício, agora cortou um pouquinho da sua cabeça. Beleza, tá ótimo agora. A ação do silício, ela está muito mais voltada à estrutura do solo ou à estrutura molecular da planta? Olha, ela tá ligada às duas, né? Porque você vai fazer esse tratamento ali no manejo do solo, tratando de insumos sustentáveis, vamos dizer assim. Você vai fazer ali um tratamento do solo, com isso vai disponibilizar, né, certos tipos de nutrientes que ali tem agregado. E a nossa rocha em específica, ela tem metade dela é silício, a metade da composição da rocha é silício. Então isso aí faz com que a gente tenha, né, uma grande concentração ali de silício que vai disponibilizar, né, essa resistência ali, né, para as plantas. Então, se tratando aí de questão molecular, nas folhas, né, o silício ele age meio que criando uma parede celular ali como proteção para ataques de pragas, doenças, e com isso ele danifica ali o aparelho bucal do inseto, que seja mastigador, que seja sugador. Então com isso ele dificulta esse ataque. Aí, Wallace, então peraí, então você tá me falando que se eu fizer a aplicação do silício, não vou ter a incidência de praga. Não, vai dificultar o ataque, ela vai ser afetada, né? Mas vai danificar o aparelho bucal, então com isso vai fazer com que esse ataque seja bem menos aí considerado uma perca. Tá certo. Quais são as culturas, Wallace, que têm maior capacidade de absorção do silício e como é que isso influencia no manejo nutricional? Certo. Todas as culturas, na verdade, elas trabalham, né, com essa parte aí de silício, porém algumas, em específico as gramíneas, elas têm uma capacidade melhor de absorção do silício.
Porque as gramíneas, elas são culturas que são exigentes nutricionalmente falando, porém não é como se fosse ali em culturas que exigisse bastante energia ali, né, na parte de enchimento de grão, né, que seja ali culturas que fique um ciclo mais longo no campo. Então, isso aí ele ajuda nessa disponibilidade ali para as gramíneas e específico. Cana-de-açúcar tem uma resposta assim, extremamente importante, né? Porque a cana ela tem essa parte nutricional, né? Bem dividida. Então, o que influencia ali indiretamente no manejo está ligado a esta parte de manejo mesmo, né? Então, o silício ele traz essa possibilidade de dar não uma segurança, né? Mas uma resistência melhor mesmo. Eu vou para um breve intervalo comercial. Já estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O silício ganhou protagonismo no manejo do solo e também para as plantas. E hoje eu estou conversando a respeito do silício com o Wallace Luz. Você falou da capacidade do silício de reter mais água no solo e falou da capacidade do silício de estruturar melhor as células, digamos assim, das plantas. Né? As células das plantas. Nesse momento em que a gente tem essa variação climática muito grande, às vezes chove demais, às vezes chove de menos, ou então chove muito, uma semana, depois passa 3 semanas sem chover. Com tudo isso, você acha então que o silício ele pode trazer uma contribuição maior no controle desse estresse das plantas? Com certeza. Porque exatamente essa parte aí, né, de retenção de água e o material, o que o silício traz, né, para o solo, ele faz com que a planta, quando ela chegar naquele período de estresse, né, ali entrando em período de seca, ali ele faz com que retenha a água, né, devido àquelas características ali que eu disse que ela dampa os poros do solo, né, e com isso então faz com que a planta ela tenha melhor acesso ali à água, né? Então isso fortalece raízes, faz com que as raízes elas consigam se desenvolver melhor ali em busca de água. Então ele tem essa capacidade porque o silício ele ligado a um mineral, ele passa por período de intemperismo, né? Então é onde está ligado a questão aí, né, das influências climáticas, que seja chuva em excesso, temperaturas altas. Então tudo isso aí vai fazer com que faça a quebra da rocha, né, fazendo a disponibilidade desse elemento ali para as plantas. Nós sabemos a importância da fotossíntese para as plantas. O silício ele influencia na fotossíntese? Diretamente, porque, como eu disse, o silício ele cria uma camada de proteção ali, né, na célula da planta, e com isso ela vai dificultar o ataque de pragas e doenças. Então, com isso, a folha ela não vai ser danificada, né? Porque a locação ali, a translocação da fotossíntese é através da folha, né? Então, se você tem uma folha saudável ali, praticamente ali 100% que você vai ter um bom resultado ali nessa parte de fotossíntese, né? Hoje existe uma preocupação muito grande em reduzir o uso de defensivos agrícolas. Primeiro por questões ambientais e segundo pela questão dos custos, né? O produtor rural ele está numa época em que ele tem que ter um controle muito rigoroso de custos, né? O fornecimento do silício ele pode contribuir de alguma maneira para a redução do uso de defensivos agrícolas?
Sim, pode reduzir. Temos estudos, né, já comprovados aí pela literatura de que o silício ele auxilia, né, nessa questão e com isso faz com que você fizer essa aplicação de silício, ele vai diminuir ali a questão de uso de defensivos. E como você citou, ele não está, além de estar trazendo ali química, né, porque é tudo formulado, ele está prejudicando o solo. E, então, pensando, né, numa parte ambiental, que você vai estar produzindo alimentos, mas, querendo ou não, ali tem alguma influência, né, de algum tipo de elemento químico que pode trazer algum malefício futuramente, aí, até mesmo para nós que consumimos. Então, quanto mais você está apto a trabalhar essa parte aí de agricultura sustentável, né, vamos dizer assim, num geral, você está trazendo ali vida para o solo e também, consequentemente, você vai estar consumindo alimentos ali que estão livres de defensivos. Você falou das pragas, que elas têm uma dificuldade maior, né, de se alimentar dessas plantas, tem ali estraga o aparelho bucal delas, digamos assim, né? Mais ou menos isso. Isso. Em relação a doenças fúngicas, existe alguma relação entre o silício e a resistência a doenças fúngicas? Sim, existe. Porque a maioria das portas de entrada né, de doenças é devido a algum ataque de praga, que foi ali na folha, fez aquela abertura ali, né? E aí o fungo ele consegue adentrar ali nessa abertura. E com isso ele consegue se proliferar ali, então vai chegar num momento que vai estar realmente atacado ali por algum tipo de doença. Então, quanto melhor tiver a sanidade da planta, menos problema com doenças fúngicas você vai ter. Existe alguma diferença entre as fontes de silício de rápida liberação e as fontes mais lentas, como, por exemplo, os remineralizadores? Sim. Tem algumas fontes de silício hoje que são adicionados, né? Alguns tipos aí de adjuvantes, né? Até mesmo micro-organismos que fazem com que a disponibilidade seja mais rápida, né? Porque ele consegue fazer uma quebra ali desse elemento com ácido. Isso aí é uma fonte bem rápida. E a questão dos remineralizadores, realmente, ele trabalha ali pensando, né, numa boa nutrição médio a longo prazo. Porque mineral tem uma disponibilidade lenta, né? Que vai disponibilizar gradativamente ali esse elemento. Então, temos essas duas fontes aí, uma fonte que seja mais rápida de solubilização e uma mais lenta. Porém, se você usar ali um elemento que passou por algum processo químico, você pode estar trazendo, além de benefício, você pode estar trazendo também... Você pode estar trazendo também algum malefício. Porque você pode estar salinizando seu solo, pode ser que tenha um cloreto ali envolvido, né? Você está trazendo cloro para o solo. Então, ele te traz um benefício imediato, mas já te traz um problema, porque você vai ser preciso tratar aquele solo ali para a próxima safra, né? A questão de acidez, regular pH. Então, tem essas duas opções. A maioria dos produtores hoje, eles visam essa questão de aplicação de produtos que têm uma disponibilidade mais rápida devido ao tempo ali, para não perder uma janela. Porque geralmente o pessoal faz safra e safrinha. Então ele é muito curto o período. E se ele jogar um material ali que ele vai demorar a dar essa disponibilidade ali desse elemento, para ele vai perder o time ali para ele estar fazendo um novo plantio. Então, por isso que a maioria dos produtores, eles optam ali por fazer a aplicação de insumos solúveis mesmo ali, voltado para a química. Como é que o produtor pode identificar a necessidade desse fornecimento de silício na lavoura dele? Olha, como eu disse, o silício, assim, ele é um elemento que não é tão importante, voltado aí, se falando de elemento, ele é um elemento não essencial, ele é considerado um elemento não essencial, como
nitrogênio, potássio, né, que são elementos essenciais. Então, ele é um elemento benéfico, né, que traz algumas características para as plantas, e a identificação desse ponto, tudo está ligado ali a uma análise do solo. Você tem que estar acompanhando o que você tem de disponível no seu solo ali, para você estar trazendo ali os elementos para o desenvolvimento das plantas. A gente trabalha com culturas que tem ali uma diferença, né? Algumas culturas têm diferenças aí dessa parte nutricional, algumas exigem mais um elemento, outras não tanto. Então, a base melhor aí de estar identificando isso seria essa parte aí mesmo de análise do solo. Quais são as formas mais eficientes de aplicação do silício nas lavouras? É via solo, via fertirrigação ou via foliar? Olha, no solo, ele vai trazer essa aplicação pensando a médio e longo prazo. Então, você vai estar tratando seu solo não pensando no agora, né? Você vai estar criando uma base nutricional, trazendo as características iniciais ali, né, para o seu solo. Então, pensando nesse ponto, o remineralizador, no caso, que é o que tem agregado uma grande concentração de silício, você trata ele pensando nesse ponto. Já você pensando numa análise foliar, ela realmente, ou numa aplicação foliar de silício, realmente ela te dá uma eficiência mais rápida, porque ali você vai estar aplicando um produto de contato, né? Ela vai estar saindo ali, caindo na folha, e ali ela já vai penetrar ali na célula da planta. Então, a partir desse momento, ela já começa a te dar essa disponibilidade. Tudo depende hoje do intuito do que o produtor visa. Eu viso trabalhar meu solo, eu viso ter uma boa vida microbiana aqui no meu solo, né? Não, eu viso o lucro. Então, eu vou botar para um material, um produto que vai me trazer uma eficiência mais rápida. Então, tudo está ligado ali na visão mesmo do produtor. Tem muitos produtores que são ligados aí nessa parte de sustentabilidade, agricultura regenerativa, né? Voltado mesmo para a produção de alimentos mais saudáveis. Mas já tem outros que são ligados mesmo ali a produção de grãos para venda, né? Então, para ele ali não é interessante ele trabalhar com material que não vai ter essa disponibilidade rápida. Wallace, eu vou fazer mais um intervalo comercial e em alguns minutinhos nós já estaremos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Wallace Luz é engenheiro agrônomo e estamos falando dos benefícios do silício, tanto para o solo quanto para as plantas. O que diferencia, Wallace, o fino de mecaxisto dos demais remineralizadores disponíveis no mercado? Certo. O fino de micaxisto, a sigla aí do FNX, o diferencial de grande parte, né, dos remineralizadores do mercado, um ponto é a granulometria. A nossa granulometria aqui, ela de 0,03 milímetros. Então, assim, é como se fosse um talco. A nossa peneira aqui, ela consegue trabalhar, ela tem uma mesa decimétrica ali com uma peneira que ela consegue fazer essa quebra ali desses elementos. Então, quanto mais fino o material, melhor a parte de solubilização, porque ele é rocha, né? Mesmo que esteja em pó ali, ele é rocha.
Então ele precisa passar por período de intemperismo, né, para fazer a quebra da rocha, para disponibilizar os elementos. Então, nesse ponto aí, o FMX, no caso, ele está dentro, né, essa granulometria de 0 para 3 milímetros. Outras empresas também trabalham, né, eu conheço algumas empresas que trabalham com a granulometria mais baixa, né, tem uma boa eficiência também, mas ali quanto mais fino você conseguir produzir esse material, melhor eficiente ele será. Além disso, né, o nosso material em si, ele traz dali todos os macros e micronutrientes, né, alguns em baixa concentração, outras em alta concentração. A nossa rocha, ela é uma rocha, ele é um silicato de potássio, né? Então a nossa base mesmo é o silício e o potássio, né? A gente tem uma concentração boa de potássio que é solúvel, né? Porque também tem algumas empresas que passam que o material tem, né, uma quantidade X de elemento disponível, porém essa quantidade nem essa quantidade total pode ser que ela não seja disponibilizada para as plantas. Então a gente tem que estar atento sempre aí, né, às garantias que as empresas entregam nessa parte aí, né, de tanto granulometria, tanto de percentual de nutrientes. Então a gente tem que estar sempre atento a esses pontos. Vocês fazem a comercialização dos produtos de vocês só em Goiás, no Centro-Oeste, no Brasil todo? Como é que é? Não, hoje a gente não trabalha só aqui na região mesmo de Goiás. Os nossos grandes produtores é Goiás, sim, mas também região de Minas. A gente tem bastante produto ali em região de Minas, mas a gente já entregou no Tocantins, a gente já entregou em São Paulo, né? Mas quanto mais longe o raio de distância da jazida, né, não fica viável essa parte aí de frete, né? Então, quanto mais distante, mais difícil fica. Bom, a gente trabalha também ali região do Mato Grosso. Então, essas partes aí mesmo mais agricultáveis, vamos dizer assim, a gente já conseguiu entregar aí para todas elas. Vamos pegar Mato Grosso, São Paulo, Minas, São Paulo, Tocantins, Minas, Goiás, Tocantins. Pois é, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, são regiões muito diversas em clima, em altitude, pluviometria, tipo de solo, mesmo em Goiás. Vamos pegar o sudoeste de Goiás, onde eu estou, lá para a região do Vale do Araguaia, completamente diferente. Vale do Araguaia, né? Como é que a Trato Agro tem monitorado e validado os efeitos do FMX nessas diferentes regiões e nesses diferentes tipos de solo? Sim, com certeza. E assim, não somente nessa questão de climas e regiões, solos, né, diferentes, a gente trabalha também com culturas, todos os tipos de culturas diferentes. Então, assim, é um agregado que influencia, né? E a gente faz esse acompanhamento exatamente para a gente ter a eficiência ali daquela região, né? Eu vim de uma parte de desenvolvimento agronômico, que era nada mais que testar produtos, sementes em várias regiões para ver o comportamento dessa variedade ali naquela região. Então, o FMX ele entra mais ou menos também nessa parte. Por quê? Porque o FMX ele te dá um efeito, porém ele precisa de água. A absorção dele ali 70% é água. Então, se tiver disponibilidade de água, ele vai estar absorvendo ali, ele vai estar infiltrando o solo. E a gente vê que as regiões elas têm essa oscilação, né, de temperaturas. Então a gente acompanha todas elas para ver a parte de desenvolvimento aí, né, decorrente a intempéries aí climáticos, que seja, para ver o que a gente consegue de resultado. Geralmente quem trabalha com sistema orgânico ou agroecologia gosta muito de buscar certificações, né? O FMX, você diz que ele pode ser utilizado nesses sistemas orgânicos ou agroecológicos. Existe alguma certificação para isso? Sim. Hoje a Trato ela trabalha com o selo de garantia, né, do IPD, que é a instituição que garante ali, né, a produção de
de insumos orgânicos, né, sustentáveis, voltada aí mesmo para essa parte ambiental. A gente tem o selo do IBD, ele a cada ano a gente faz a renovação dele, ele é um selo que dura por ano mesmo. Fazemos essa renovação para acompanhar, porque tem algumas empresas, né, um exemplo, usinas de cana, né, algumas usinas de cana que o pessoal trabalha essa parte aí orgânica, né, aproveitamento ali de restos, né, de culturas, vegetais, animais ali, que sejam dejetos, animais. Então voltar para essa parte aí de orgânico, eles exigem que tenha uma certificação voltada, né, para a produção de produtos orgânicos. E o IBD, ele acha exatamente aí nessa parte. O produtor que começa a usar a fonte natural de silício ali, por um período e tal, de alguma maneira ele pode substituir parcialmente a adubação convencional ou não? Olha, o Divino, né, assim, esse é um ponto que até, assim, né, o pessoal leva muito em questionamento. Por quê? Eu, como engenheiro agrônomo, hoje eu não recomendo a retirada total, né, de produtos solúveis, nos produtos químicos. Eu não recomendo. Por quê? Porque a cultura, quando você faz a aplicação ali de um remineralizador, um exemplo, ela precisa de um certo tempo, né, ali para esse elemento ele começar a disponibilizar os nutrientes, certo? Então, o adubo solúvel ali, ele vai te trazer esse arranque inicial da cultura ali, que ela precisa até o material estar fazendo efeito na área. Então você está falando que não pode fazer. Pode, isso pode. Eu não oriento, mas isso pode, e eu tenho clientes que fazem isso. Eu tenho um cliente, Padre Bernardo, que ele já faz aplicação ali, tem mais de 7 anos, e 2 anos atrás ele tirou total a aplicação de adubos solúveis, ele só fez uma complementação com uma rocha fosfatada. Então, ele fez isso por conta própria, ele é o agrônomo responsável da fazenda, ele é o gerente da fazenda, ele acompanha todas as análises, então assim, ele falou, não, eu por mim eu vou fazer. Então, eu falei, não, assim, tranquilo, sem problema, não é nenhuma regra de não fazer, vai ser até melhor mesmo, porque você vai ter uma economia drástica, né, assim, uma economia. Tanto é que esse produtor em específico, ele conseguiu fazer uma troca de maquinário que ele precisava devido à economia do custo que ele teve lá de ter retirado total essa aplicação. É igual você falou, né? Foi por conta e risco dele, né? Conta e risco dele, exatamente. Bom, você falou da questão do frete. Quanto mais longe, mais dificulta, né? Quanto a questão mais longe, do custo mais dificulta, exatamente. Fora essa questão do frete, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores na adoção de estratégias com silício no manejo? Olha, tem muito produtor que ainda tem receio, né, de novidades, tecnologias, porque ele já segue ali, a maioria já segue um padrão que vem ali dos avós, dos pais, aquela receita de bolo, né? Tem muitos produtores que você pede uma análise de solo, o cara não fez a análise, tem 3 anos. Então, assim, como que ele acompanha o que tem disponível? Às vezes ele tá colocando até coisa em excesso que ele não precisava, entendeu? Então, é essa questão aí que dificulta a parte de utilização de tecnologias. Eu falo não voltado somente para silício, eu falo voltado para todo tipo de material orgânico, sustentável, né? Porque realmente ele demora mais te dar um efeito, e o produtor, ele de um ano, de uma safra para outra, ele não identifica esse efeito ali, não identifica essa melhora, ele condena o material. Não, ele não funciona, não presta para ninguém. Mas não é assim. Tem áreas que você vai ter essa visualização, né, ali desse nutriente de uma safra para outra. Agora já tem áreas que você só vai conseguir ver essa melhora aí 2, 3 anos. Porque pode ser, uma área dessa, pode ser que o solo dele já estava bem danificado ali, né? Então ele está passando por uma fase ali de tratamento. Então a maioria dos produtores tem esse receio exatamente por isso.
Mas é o seguinte, se o vizinho ali dele fez um negócio diferente, ele viu que o resultado dele foi bom, a lavoura dele ficou melhor, cresceu mais, você pode ter certeza que se ele tiver feito qualquer tipo de coisa lá, sustentável, que seja, ele vai fazer. Porque não tem coisa melhor do que a lavoura do vizinho ali para fazer com que o produtor invista na sua área. É isso aí, meu amigo. Quem quiser mais informações, onde é que encontra vocês? Tem rede social? Onde é que vocês estão? Temos. A gente tem o site da Trato, temos a rede social também, YouTube, Instagram. É só procurar ali a Trato Agro que vai encontrar diretamente nós aí e pode estar conversando diretamente comigo ou com o restante do pessoal, que a gente marca aí uma visita, podendo conversar por telefone, sem problema. Trato é com 2 T's, né? Isso. T-R-A-T-T-O. Isso, é TTO e no final é 2T, exatamente. Boa dica aí, lembrada. Tá bom, meu amigo. Foi um prazer falar com você, Wallace. Muito obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço aí, né, pela oportunidade. Se precisar aí de qualquer dúvida que tiver aí, pode estar passando aí para nós, que será um prazer aí estar respondendo. Tá bom, meu amigo. Um abraço para você, viu? Até mais. Até mais. É isso aí, gente. Sempre que aparece alguma novidade, alguma coisa que seja relevante, interessante, nós gostamos de trazer aqui para os produtores rurais, né? E hoje eu conversei com o Alisson Luz, que é engenheiro agrônomo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Trato Agro, e nós falamos a respeito do silício, que ganha protagonismo no manejo do solo e no fortalecimento das lavouras. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.